De volta com o seu Minas Esporte, o Atlético tem aí no retrospecto no Olímpico 23 jogos e foram só 2 vitórias. Tudo bem que isso são só números, mas faz tempo da última vitória. No ataque ainda apareciam Marques e Valdir. Vencer o Grêmio no Olímpico nunca foi das tarefas mais fáceis para o Atlético. Nesta quarta-feira, volta à casa do tricolor em busca da reação no Brasileiro. Em 52 anos de história desse confronto no estádio gremista, apenas 2 vezes, em 23 partidas, o Galo levou a melhor. A última vitória faz tempo. O alvinegro ainda tinha na equipe a dupla Marques e Valdir. Foram deles os gols da vitória de 3-2, dia 2 de agosto de 98. No encontro desta quarta-feira, a partir das 19h30, o estádio gremista vai receber 2 equipes pressionadas no Brasileirão. O Galo, que sofreu 7 derrotas em 13 jogos, vem de uma derrota para o Palmeiras por 3-2 no Canindé. O alvinegro ocupa a 14ª colocação com 13 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos, mas a situação também não é boa. Em 12 partidas foram 5 derrotas. A última delas na rodada passada para o Flamengo por 2-0. O time está na 16ª posição com 13 pontos. Para o duelo contra os gaúchos, Dorival Júnior poderá contar com os retornos dos volantes Dudu, Cearense e Toró, que cumpriram suspensão diante do Palmeiras. Embora o treinador não tenha falado sobre os 11 titulares, o mais provável é que o técnico mantenha o esquema com 3 zagueiros utilizado contra o Verdão. Como é que foi aquilo ali, né? O Vitor tentou driblar o Ronaldo Gaúcho. Coitado, né? Não deu certo. Falha de goleiro não faltou, né? Aliás, o Felipe está lembrando aqui que esse último jogo que a gente mostrou aí, a última vitória do Atlético 98, que tinha Marques, né? E o Valdir do Bigode no ataque. O Ronaldo Gaúcho entrou no segundo tempo do jogo? Entrou um tal de Ronaldinho na época do segundo tempo. Um garoto. Que eu me lembro até os narradores, os comentaristas falavam, vem aí um Ronaldinho que é apontado aqui como fera aqui na base do Grêmio. E ele realmente, naquele jogo, ele já deu trabalho, mostrou ali muita velocidade e habilidade. Então, fica aí, no último jogo ainda tinha Marques e Valdir, né? O torcedor atleticano deve ter muita saudade dessa dupla. Felipe? Muito Meu tempo. Deus, muito tempo. Agora, aquela coisa, né? Como nós falamos aqui agora, números não entram em campo, não né? entram. Nada impede que o Atlético vá lá a Porto Alegre e consiga uma vitória que é fundamental para as pretensões do time. Agora, para isso precisa de jogar um pouco mais, bem mais bola no caso, né? E botar um pouquinho os nervos no lugar também, porque tem muito jogador do Atlético nervoso demais, correndo errado demais, e isso atrapalha. Agora, tem uma coisa, né, Fred? Essa história dos 3 zagueiros, eu acho que deu certo, né? É uma composição que deu certo, até porque foram jogadores que se apresentaram melhor, e quem está melhor tem que jogar. Eu acho que esse esquema não deve mudar, por mais mistério que o Dorival faça nesse momento. Eu acho que na altura do campeonato, né, Edmar, começar a consertar a cozinha é o primeiro passo, né? Só que esse acerto está demorando, né? Porque é muita falha. Eu acho que o meio de campo também está confuso. Eu não gostei do Heron em São Paulo. Aliás, até me surpreendi com o Heron, com a escalação dele. Eu acho que era o momento de colocar o Richarlison na lateral. E, de repente, pensar até em uma outra solução para a lateral direita. Ou segurar o Patrick lá, não mandar ele não sair dali. Eu acho que na hora que eu começar Patrick. Melhorar, porque não dá, ele sempre sai, sempre deixa exposto a lateral. A defensiva. A cobertura está muito frágil. Eu acho que o sistema defensivo do Atlético está muito confuso. E amanhã a gente vai ver o choque de 2 confusos, né? Porque o Grêmio também está completamente bagunçado. Não definiu um time titular até hoje. É exemplo do Atlético. Com falhas, com jogadores chegando e não conseguindo emplacar, né? Ele contratou o Miralles, que era o centroavante que era do Colo-Colo, não emplacou, o Douglas não consegue jogar, o Gilberto Silva ainda está perdido. Vai ser um jogo de 2 times muito confusos. Pode ser que nessa confusão do Grêmio, com a pressão da torcida, pode ser que o Atlético até consiga jogar um futebol um pouquinho melhor. E vou te ser sincero, eu esperava bem mais do Grêmio em termos de campeonato brasileiro, né, Vapinel? Pela constituição, pelo coletivo, pelo que ele apresentava, né? E aí foi se perdendo ao longo da Libertadores e acabou entrando numa história que não está conseguindo um retorno. Né? O Grêmio que empatou em casa com o América nesse campeonato brasileiro. E tem uma situação até parecida com a do Atlético, a gente já falou isso em outra oportunidade, né, de ter perdido uma referência no início da temporada, às vésperas da estreia da Libertadores, o Jonas foi embora, isso prejudicou muito o trabalho do Renato Gaúcho. O Grêmio já trocou de treinador nesse campeonato brasileiro, veio o Júlio Camargo e não está fazendo um bom trabalho na equipe do Grêmio. Não terá o Gabriel na direita, não terá o Simon, que é um zagueiro que joga bem, até improvisado como ala, está suspenso. O Douglas é uma dúvida. Pode ser um bom momento para o Atlético aproveitar
essa instabilidade, não que o Atlético esteja tão melhor assim que o Grêmio, mas é uma boa oportunidade para chegar em Porto Alegre e reverter um pouquinho a situação, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Porque, querendo ou não, independentemente de ter um jogo a menos, o Grêmio é uma equipe que está pior do que o Atlético no Campeonato Brasileiro. Então é a hora de tirar vantagem dessa situação, chegar a Porto Alegre e vencer. Com os 3 zagueiros, sim, eu acho que é uma boa. E, de repente, jogar o Richarlison ali para a esquerda. Não precisa ser um 3-5-2, pode ser um 4-4-2, com o Richarlison na esquerda e o Erle um pouco mais para a direita, mais preso na defesa. twitter.com/Edmar manda sua mensagem, ela está passando aí embaixo, a gente vai ler tudo que você passar para a gente, pode ter certeza que a gente está de olho aí todo mundo vai ficar sabendo também o que você está pensando do seu time, o que você está querendo falar, twitter.com/Edmar. Agora, que mistério é esse que tem o Olímpico, né? Porque não pensem vocês que essa estatística é só contra o Cruzeiro, não, né? O Grêmio, contra o Atlético, o Grêmio tem uma história de fazer de lá o seu caldeirão, a sua história, com a pressão da torcida. Tudo bem que dessa vez a pressão vai ser contra, e eu acho que é isso que o Atlético tem que aproveitar, porque a torcida está revoltadíssima, todo mundo viu depois do jogo do América, a confusão que foi por lá. Então é isso que o Atlético tem que se aproveitar. Mas que mistério tem esse Olímpico? Não sei se é mistério, né? Mas como o Fred falou a respeito do Flamengo, né? O torcedor gremista é um torcedor que abraça o time e realmente faz uma diferença na hora de apoiar o time dentro do Estádio Olímpico. Eu lembro de alguns jogos já de ter trabalhado no Estádio Olímpico que realmente você sente o torcedor gritando, empurrando. Muito bacana eu gosto muito de torcedor. É muito legal. E eu acho legal aquela avalanche que a torcida faz quando sai um gol do Grêmio. Todo mundo desce ali da arquibancada, próximo ao campo, para comemorar. Eu acho aquilo muito bacana. Eu acho que isso faz um pouquinho de diferença. Acho que o jogador, quando vê o estádio cheio, o que não deve ser o caso nessa quarta-feira contra o Atlético, quando o jogador entra e vê um estádio cheio, fica um pouco assim, poxa, poderia estar jogando com essa torcida a favor, né? Acho que faz um pouquinho de diferença, sim. Tem que só lembrar uma coisinha, né? Você falou dos protestos depois do jogo contra a América. Durante o jogo, acabou. Os caras apoiam o tempo inteiro. E cantando. Tempo inteiro. Cantando, não interessa, balançando bandeiras. Cara, muito bacana, inclusive, né? Visualmente falando. O Olímpico, até a forma como ele foi construído, ele parece que a torcida fica até bem mais próxima, né? Então isso é uma coisa muito bacana. É um exemplo, né? Até pela região, né? Os torcedores argentinos, por exemplo, sempre fazem isso. Protesto depois. Durante o jogo, apoio o tempo inteiro, mesmo com o Grêmio muito, muito debilitado. Como diz o hino, né? Com o Grêmio onde o Grêmio estiver, né? Nessa situação que esteja, eles estão apoiando. Eu acho que até por essa atmosfera toda de sempre ser muito difícil de ganhar no Olímpico, uma vitória do Atlético seria ainda mais importante, não somente em termos de tabela, mas também para resgatar aquele respeito, né, do Atlético, porque hoje em dia ninguém está respeitando o Atlético mais do Campeonato Brasileiro. O Kleber vira e fala que vai ficar fora do jogo contra o Atlético porque é um jogo teoricamente fácil. Mais fácil. Digamos assim. O Vasco vem e poupa o Juninho Pernambucano de não jogar contra o Atlético. Então, hoje em dia, ninguém está respeitando o Galo dentro das 4 linhas e um resultado positivo, ainda que o Grêmio esteja mal no campeonato, vai dar uma confiança maior. Então é o seguinte, rapidinho para a gente ir para o intervalo. Dorival, corre risco nesse jogo? Pelas declarações do Maluf, não. Ele até estava vendo uma entrevista a uma rádio lá de Porto Alegre, ele dizendo que não vai ser uma derrota nesse jogo que vai derrubar o Dorival Júnior. Mas a gente sabe que no futebol não tem verdade que dure 24 horas, né? Fred. Corre o risco, sim. O pacote tá só enchendo. Acho que corre risco, sim. Eu não acredito. Quer dizer, eu não sei se é porque eu penso muito na teoria de manutenção de um treinador para dar sequência ao trabalho, mas eu não acredito que ele perca o emprego em caso de derrota. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar até da situação do América, né, da mudança de treinadores, enfim, a gente sabe que as opções são poucas para uma equipe dar uma continuidade de trabalho, né? Eu acho que o Dorival só cai amanhã se ele realmente quiser deixar o Atlético. Porque acho também que o Dorival está chegando no seu limite de histórico mesmo, de saber o que ele vai colocar em campo, de não entender mais as falhas, né, as situações táticas que ele monta e que acabam não sendo efetivamente utilizadas pelos jogadores, né? Essa própria história dele está mexendo muito no contexto do time, mesmo na ausência de cartões ou de contusões, né, de estar tentando dar uma nova formação para o Atlético. Eu tenho a impressão que pela carreira dele, pelo que ele pretende para a vida dele, para o trabalho no Atlético, o Dorival só cai se ele pedir para sair. Mas acho possível. Acho que ele está chegando no limite também. E para o clube, a preocupação... Eu não estou preocupado nem com se ele vai cair ou não. Estou preocupado com o que pode vir depois. Eu também acho que para o Atlético vai ser prejudicial. Porque não é nada, nós estamos em agosto.
né, com série de jogos aí. Com um monte de jogador para estrear, que o Atlético ainda tem, com um monte de jogador para né, entrar, ninguém nem com sabe jogador time titular. Com jogador que, segundo eles, ainda estão vindo, né? Vai ter contratação. E eu não consigo entender como é que vem jogador com elenco que tem quase 40 jogadores. Né? Eu não consigo, é isso aí eu não consigo entender. Agora, o mercado ele não está favorável. Né? E um outro técnico chegar para tentar implantar uma filosofia, vai chegar lá em novembro, talvez com um time pronto para jogar os últimos jogos, tentar uma vaga na Sul-Americana. E não é sempre que vai acontecer, como no ano passado, né? Que o Dorival chegou e conseguiu praticamente um milagre de... Então tem que pensar com muita calma, muita sabedoria para tomar uma decisão. E ainda assim não arrumou um time. Ele acertou, né, uma situação. Ali, né, apagou o incêndio. Apagou o incêndio, verdade. mas time mesmo não teve. Bom, então vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a situação do América. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.